WEG e Metal Leve. Hoje eu vou falar sobre essas duas empresas, mas antes de começar, pessoal, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, quando tiver um vídeo novo, vocês vão receber a notificação desse novo conteúdo. E vamos lá, né? WEG e Metal Leve, duas ações, duas empresas conhecidas com qualidade, né? Duas industriais. Metal Leve eu já falei no canal, é uma ação que eu gosto, né? E WEG, muita gente me pergunta, né, qual que é a minha visão para a empresa. Então, dando sequência naquela série de vídeos, né, que eu tenho falado desde a semana passada do Top and Down, que é a minha estratégia, e a estratégia da maioria dos gestores de fundo, né, que é começar pelo topo e ir afunilando, ou seja, olhar para a economia local, global, identificar onde estão os melhores, né, os melhores pontos da economia para estar posicionado. E aí eu falei os setores que eu gosto de estar posicionado nesse momento. E também um grupo de empresas que são as empresas de qualidade, dado a incerteza e o momento desafiador, que entre elas, né, a gente fala aqui de WEG e Metal Leve. E aí, pessoal, eu fiz um mapa, né, dessas duas empresas com gráficos, números, os resumos de onde estão a receita, né, fica aqui no quais mercados ficam, exatamente as quebras, né? Tá aqui embaixo, eu vou disponibilizar esses dois relatórios, né, esses dois pequenos relatórios dentro do meu canal do Telegram. Então, se você não está inscrito ainda, aproveite, está aqui embaixo. E vamos lá, né? Vamos começar pelo case da WEG, né? E eu vou comparar ponto a ponto aqui. Então, o mais importante de tudo quando você vai investir numa empresa, né, você vai virar sócio dela, é entender como essa empresa ganha dinheiro, tá? Como é que ela faz para ganhar dinheiro? Qual que é a atividade dela? Então vamos pegar aqui a quebra, né? A WEG é uma empresa industrial, tá? Uma empresa que faz motores, então não só no nosso mercado, mas diversificada pelo mundo todo, mas vamos pegar exatamente a quebra. 52% da receita da WEG vem de equipamentos eletroeletrônicos industriais, 35% vem de construção, né, e produção de geração, transmissão e distribuição de energia, ou seja, a gente está falando de equipamento elétrico para o setor elétrico, né? 9% vem de motores comerciais e 4% de tintas e vernizes. Vamos começar a entender um pouquinho mais, tá? Então a principal linha de receita dela, um pouco mais de 52%, vem da parte de motores, né? Lado eletroeletrônico industrial, ou seja, a gente está falando de motores de baixa tensão para indústria, e não só motores, né, mas toda a parte elétrica. E aí qual que é o que ela faz? Por exemplo, vamos pegar uma empresa, uma linha de montagem, né, ela consegue produzir os motores específicos para cada tipo de indústria, além de painéis de controle e toda a rede dentro de uma linha de produção. Então, assim, ela tem uma expertise industrial há décadas. E qual que é a vantagem, né, da WEG? Ela é verticalizada, né? Ela opera na cadeia toda. Então, quando ela entra para montar, né, esse tipo de equipamento, ela tem um ganho de eficiência tanto do lado da produção como também do lado de energia elétrica, tá? Então, ela tem um foco muito grande em ter motores eficientes. Então, não é simplesmente comprar um motor e colocar na sua linha de produção, não. São motores específicos e esse tipo de especificidade, né, dentro de uma linha de produção ajuda muito na redução de custo com energia, e isso é altíssimo dentro da indústria, tá bom? Bom, a segunda linha mais importante de receita para a WEG, a gente está falando que são motores, né, turbinas, do lado relacionado, né, ao setor elétrico, ou seja, geração, transmissão e distribuição, né? Mais geração de energia, a gente está falando aqui, então que ele está atrelado a investimentos no setor elétrico. Tá? Então pensar que uma geradora vai fazer uma expansão, vai aumentar, vai construir mais uma turbina hidrelétrica, então a WEG produz esse tipo de equipamento, né? E toda a parte também que interliga com o sistema todo, né? Então a parte de distribuição e transmissão também. Então essa é uma segunda linha mais importante de receita da WEG. Bom, e depois a terceira linha, né, não tão relevante, mas com 9%, são os motores comerciais. Ou seja, motores simples que são utilizados em máquinas de lavar, geladeiras, ou seja, eletrodomésticos, não são motores
com grande complexidade, nem com pontos específicos, né? Então tem uma concorrência um pouco maior. E o restante, né, a gente está falando que esses 4%, tintas e vernizes, ou seja, né, dentro da indústria não se usa o mesmo tipo de tinta convencional em casa, né? Pensa que a gente está falando de um cenário extremo de temperatura, pressão, então precisa de tintas especiais, além de ser utilizado também na indústria de construção civil, entre outras. Então, assim, as tintas são focadas para indústria. Então, é uma empresa industrial de ponta a ponta. Se a gente pegar aqui a receita dela, né, então a gente está falando 46% vem do mercado interno, 54% do mercado externo. Tá? Então, ela tem um amplo pátio industrial aqui e fora do Brasil. Então, ela está diversificada em todos os cantos, ela tem algum tipo de operação que ela tem parte do controle. Então ela está bem pulverizada pelo mundo todo e como ela é verticalizada, né, então ela tem vários concorrentes. Então ela não é uma empresa, a gente não consegue ver uma empresa única que, assim, que faz frente a ela. Por exemplo, a GE, a General Electric, ela concorre em alguns produtos específicos, mas como ela tem um leque de produtos, né, bem amplo, ela não tem exatamente uma pessoa, uma empresa, né, que ela é fortemente concorrente. Bom, e vamos comparar agora com a MAHLE Metal Leve, tá? O que a MAHLE Metal Leve faz? Então, a MAHLE Metal Leve é uma empresa, uma industrial, né? Ela produz o quê? A parte core do motor do carro, né? Estamos falando de pistão, biela, bronzina, toda a parte que tem a explosão do motor e gera energia, além de filtros e sistema de refrigeração. Tá, então essa é a atividade, né, principal da MAHLE Metal Leve Brasil. A gente pegar a receita dela aqui, como é que eles quebram, né? 68% vem do mercado original e os 32% restantes do aftermarket, ou seja, nada mais é do que reposição. Então o que a gente está falando? O que a MAHLE faz? Ela faz a parte mais importante do motor de um carro, né, onde gera energia, e ela tem feito nos últimos anos, né, aquisições em partes correlacionadas, ou seja, eu falei filtro, eu falei questão de refrigeração, porque existe uma tendência mundial, né, principalmente dos motores europeus, se a gente pensar, todos os Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, todos eles vêm reduzindo de tamanho, né, ficando cada vez mais eficiente, com mais pressão e cada vez mais os motores precisam de uma refrigeração. Então ela vem fazendo essas aquisições nesse sentido. Então a gente está falando de uma empresa aqui que está focada no mercado automobilístico. Bom, no mundo existem apenas 3 empresas que produzem pistão. Então a Metal Leve é uma das maiores, né? Existe a sede da Metal Leve, a MAHLE Alemanha, né? que é onde nasceu a MAHLE, a origem da MAHLE Metal Leve Brasil. Então lá são concebidos todos os projetos. E os restantes, né, os 32% da receita do aftermarket, né, que nada mais é do que a reposição, vem do que, bom, os motores têm vida útil, né, 200, 300 mil quilômetros, depois disso tem que fazer a famosa retífica, né, ou quando o motor funde, você tem que trocar, né, toda essa parte, né, pistão, camisa, biela, bronzina, e refazer. Então, esse mercado também é relevante, ainda mais num momento como esse, né, então assim, tem uma queda da demanda das vendas de carros novos, as pessoas começam a ficar mais com os carros usados e o aftermarket começa a melhorar, tá, pessoal? Então esse é um ponto importante, ela está nos dois, ela acaba estando nesses dois mercados, né? No aftermarket existe uma margem maior, né? Porque ela não está negociando com uma montadora, ela está negociando com pessoa física, que compra um e a cada 10, 20 anos, então ela consegue colocar mais preço. E se a gente falar da origem da receita, né, 54% da receita dela está no nosso mercado interno, os outros 46% no mercado externo, tá? Então ela produz aqui e na Argentina e exporta para o mundo todo, tá? Estados Unidos, Europa, então ela tem o mundo inteiro como mercado, pessoal. Então é assim que a MAHLE Metal Leve ganha dinheiro. Bom, e vamos lá, né? Vamos falar aqui agora sobre os diferenciais competitivos dessas duas empresas, o que elas têm de pontos aí que fazem com que elas sejam empresas de qualidade, que o mercado goste tanto delas. Bom, mas antes de mais nada, né, muita gente tem me pedido para mim fazer um curso, né, tem recebido várias demandas em relação a isso. Então, na última semana eu comecei a trabalhar e desenhar o projeto do meu novo curso. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui para eu ter como base, né, o que vocês esperam de um curso, o que vocês não têm, né, o que vocês gostariam de ver no curso, e é assim ajudar a desenhar esse novo projeto meu, tá bom? Então deixa uma mensagem aí e vamos fazendo isso aí em várias mãos. Mas vamos falar agora dos diferenciais competitivos, né? O que a WEG tem de tão
atrativo? Bom, como eu falei, né, uma das coisas mais importantes que ela faz, o que ela entende, né, ela conhece a indústria de ponta a ponta. Então, assim, se a gente está falando de uma empresa industrial, ela conhece os mecanismos, as partes eletrônicas, desde uma placa, motor, linha, distribuição, geração, tinta. Então ela consegue ser totalmente verticalizada e o foco dela, né, está muito na redução de energia, né? E como eu falei, isso é uma das coisas mais importantes, né? O custo de energia supera muito mais o valor do investimento em uma máquina. Então, se você tem uma máquina eficiente, né, e as máquinas, né, os motores da WEG, são feitos de forma praticamente personalizada, né? Quem é engenheiro acaba entendendo um pouquinho mais que se você pega simplesmente um motor simples e coloca em qualquer atividade, você não vai estar maximizando o ponto ali de potência versus consumo. Se você consegue fazer pequenos ajustes, né, em cada motor, para cada tipo de cliente que você tem, você consegue maximizar e melhorar a eficiência. Então a WEG tem um foco muito grande nessa questão de eficiência energética e isso tem feito ela ganhar muito espaço no mercado, tá? No mesmo contexto da MAHLE Metal Leve, tá? Então a MAHLE Metal Leve, o que ela tá? Ela está inserida no mundo, né, dos motores Europa, padrão Europa, que eu falei aqui, né, uma redução, se a gente pegar os motores padrão Europa que prevalecem aqui no Brasil, são motores o quê? Que a gente viu reduzindo nos últimos anos, né? Então a gente vê carro de luxo, carro importado com motor 1.4. Isso era impensável há 10 anos. Porque conseguiram colocar muita potência num motor pequeno com consumo de combustível baixo e baixa emissão. Na contraparte, né, do mercado americano, que ainda continua com motores grandes. Né? Então, assim, a gente não está falando de Estados Unidos ainda com motores V6, V8, 3.0, 4.0, enquanto a indústria com padrão europeu, a gente está falando de carro de luxo 1.4, 2.0 com motores potentes. Então, esse é o ponto da Metal Leve. Né? A MAHLE, a Alemanha, produz e desenvolve esses projetos junto com as principais montadoras, né? E isso é repassado para o resto das empresas, né? As filiais, né? As empresas estão embaixo dela. Então, assim, existe uma barreira de entrada muito forte em relação a concorrentes, né? Ninguém vai trocar o pistão de um motor. Assim, não é uma montadora, né? Não vai tomar uma decisão de reduzir custo em cima de um pistão, vai reduzir em cima de outras escalas, né? A gente fala de um para-choque, de coisas mais simples, mas não coisas que implicam tanto e que tem um impacto gigantesco numa linha de montagem. Então, assim, essa é uma das coisas mais importantes da MAHLE Metal Leve. São duas empresas que, se a gente observar os números, né, que estão nesse mapa das ações que eu deixei aqui embaixo, né, e é um mapa específico de cada uma delas, tá? Não é o Stock Guide que eu tinha deixado na semana anterior, é específico de cada uma dessas ações. A gente vê uma resiliência, né? Mesmo no momento de crise, em 15, 16, essas empresas seguraram muito bem com uma queda da demanda. Então, assim, elas têm uma operação, né, se a gente falar da questão operacional delas, muito boa, muito redonda. Tá? Então, isso faz com que eu goste bastante das duas. Bom, se a gente pensar no ponto, né, de cenário, o cenário é desafiador para as duas. Então, assim, a gente está passando por um problema de uma recessão global, né, e local também. Né? A gente estendeu nossa quarentena, tem um impacto econômico forte. Já viu uma parte disso no resultado do primeiro trimestre. O resultado do segundo trimestre vai ter mais impacto, com certeza, né? Não tem como fugir disso. Então, assim, o desafio do curto prazo é grande para as duas. Né? A venda de carros depende muito de confiança e crédito, renda, então tudo isso está abalado. Do lado da WEG, você também tem um impacto em relação à confiança do empresário. Né? Não é o momento de expandir, de trocar fábrica, né, de renovar a fábrica, então isso é capex, as pessoas ficam com a confiança um pouco mais abalada. Então, assim, as duas vão enfrentar um cenário desafiador no curto prazo. Entretanto, se a gente pensa no longo prazo, né, são duas empresas redondas, né, muito bem posicionadas, que já passaram isso por diversas vezes. E se a gente pensar também, né, qual que pode estar um pouquinho mais protegida, né? Bom, as duas têm exposição ao mercado externo, né? A WEG é um pouco maior em relação a isso.
E a VEG é um pouquinho mais diversificada, então faz com que ajude um pouco mais no curto prazo, mas eu gosto das duas, tá bom? Além disso, né, se a gente pensar na performance delas, né, então o que a gente viu recentemente? Bom, a MAHLE Metal Leve caiu muito mais do que a VEG, se a gente pensar em tamanho delas, está falando que hoje, né, dia 19, o valor de mercado da VEG é quase 77 bilhões e da MAHLE Metal Leve é quase 2 bi, ou seja, a MAHLE Metal Leve é uma small cap, perto da... e a VEG já é bem grande, né? Então, uma large cap dentro da nossa bolsa. O que acontece, né? Uma empresa que tem um valor de mercado menor, né? Uma small cap, no momento de volatilidade acaba sofrendo mais. Qualquer investidor grande, né? Um investidor grande consegue fazer o papel derruba muito mais papel do que uma empresa grande, tá? Então a gente viu esse movimento. Do outro lado, né? É muito mais fácil também a reversão, né? Um movimento de alta. Para uma empresa pequena é muito mais fácil, né, para uma small cap do que para uma empresa grande da bolsa. Mas vamos falar de um dos pontos mais importantes, né, valuation das duas empresas, tá? Então o que eu falei aqui, né, o valor de mercado da VEG, né, nesse momento aqui, 76,8 bilhões de reais. Dívida líquida. Então, se a gente pegar no primeiro trimestre, né, os resultados já foram reportados, ela não tem dívida líquida, ela tem caixa líquido. Então aqui está menos 908 milhões, ou seja, ela tem 908 milhões de caixa. Sempre quando vocês observarem, né, em relatório que a dívida líquida está negativo, significa que tem caixa. Se está positivo, é uma dívida líquida mesmo. O EV, que nada mais é do que a soma do valor de mercado mais a dívida, é um pouquinho menor, né, fica quase no 76 bi da VEG. O lucro do último ano, né, de 2019, fechado, 1,6 bilhões. E o EBITDA, né, que é a geração de caixa, foi de 2.244, tá? Se a gente olhar para as métricas dessa empresa, preço-lucro, que é o valor de mercado dividido pelo lucro da empresa, e EV/EBITDA, que é o EV dividido pelo EBITDA, a gente vai ver uma relação de 47 vezes de preço-lucro para a VEG e EV/EBITDA de 33,8%. Então, são múltiplos extremamente altos, né? Eu acho assim, esticados esses múltiplos. Se a gente comparar com o MAHLE Metal Leve, né, falei, valor de mercado 1,9 bi, uma dívida líquida de 183 milhões, e se a gente comparar a dívida, né, então uma tem caixa positiva, uma tem uma dívida, mas é dívida baixa, né, se a gente comparar com o EBITDA, a gente está falando de nem meia vez EBITDA. Então as duas têm uma saúde financeira muito boa. O EV dela 2,1, o lucro líquido no ano passado foi 259 milhões e o EBITDA de 2019 foi 440 milhões. Então a gente está falando de um preço-lucro de 7,6 e um EV/EBITDA de 4,9. Então, assim, a MAHLE Metal Leve é uma empresa redondinha também, é um motorzinho alemão ali. Muito bem tocada, num setor, num segmento muito estratégico da indústria automobilística e que está extremamente descontado. Né? Assim, olhando para os dois cases, são duas empresas de qualidade, que eu gosto bastante, que daria para estar comprada nas duas no longo prazo, sem nenhum problema, tá? Então, são minha visão, assim, acho que eu expliquei um pouquinho sobre o que elas fazem, e minha visão eu gosto das duas, acho que são empresas de qualidade. Eu acho que a VEG é um pouco esticada, né? Nesse momento, eu não tenho dentro das minhas estratégias, mas é uma empresa que eu olho o tempo inteiro para ver se eu acho um bom momento aí. Se não tivesse tão atrás, se não tivesse caído um pouco mais, de repente eu teria colocado em alguma das minhas estratégias. Mas se a gente comparar, né, preço-lucro, uma está 47, a outra está 7, e EV/EBITDA 33 e a outra está 4,9, é uma diferença bem grande, né, pessoal? Então, assim, eu gosto bastante de Metal Leve, tá? Já recomendei, tenho dentro das minhas estratégias, tá? Gosto bastante, mas são duas empresas excelentes que vão ter um curto prazo desafiador, né? Mas quando a gente fala de longo prazo, de qualidade, com certeza essas empresas vão passar por isso facilmente e o valuation disso aqui, quando a gente olhar, vai estar bem atrativo. Bom, lembrando que o link para entrar no meu canal do Telegram, né, e receber os dois mapas, né, dessas duas empresas que eu montei aqui com todos esses dados, tá aqui embaixo. Deixe seu comentário também, fale o que você acha, o que você espera de um curso de análise. E se você não deu like, dá um like e até o próximo.